Diante do cenário provocado pela pandemia do coronavírus, diversas atividades e serviços foram suspensos no Brasil. E como estamos em um ano com eleições municipais marcadas para outubro, já existe uma discussão sobre a possibilidade de as eleições serem adiadas. Afinal de contas, o que pode mudar no calendário eleitoral? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, desembargador Jataí Fonseca Júnior. Bom dia, seja bem-vindo, desembargador. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes aí da Rádio à Tarde. Olha, o governador Rui Costa já chegou a afirmar que o adiamento das eleições de outubro para, por exemplo, novembro ou dezembro é uma ideia que deveria ser considerada diante desse cenário ainda incerto em relação à pandemia do coronavírus. Como é que o senhor avalia essa possibilidade de adiamento das eleições? É um assunto que já está colocado na mesa, está em discussão no TRE? Diante dessa pandemia, que assola o mundo, e o Brasil em especial, os nossos compromissos desse ano ficaram todos pendentes de uma confirmação, Mas eu sempre tenho dito que sou bastante otimista. Eu acredito que faremos as eleições em outubro, no dia 4 de outubro. E digo por quê. O calendário eleitoral, ele todo ano de eleição, o TSE baixa uma resolução e fixa o calendário eleitoral. Então, nós temos que, a partir de março, em razão do coronavírus, do novo coronavírus, do Covid-19, as atividades presenciais, muitos órgãos foram suspensos e o TRE e a Justiça, de um modo geral, no Brasil, não foi exceção. Mas continuamos todos trabalhando em home work, trabalhando com sessões por videoconferência e cumprindo esse calendário eleitoral. Tivemos prazos que inicialmente só se pensava que podiam ser cumpridos de forma presencial, mas graças à tecnologia da informação, pudemos cumprir, dar oportunidade ao cidadão para que ele cumprisse as suas obrigações junto à Justiça Eleitoral de forma virtual. Isso aconteceu no dia 4 de outubro, dia 4 de abril, com a desfiliação ou filiação daqueles candidatos que queriam mudar de partido, que queriam mudar de domicílio eleitoral. Depois desse 4 de abril, o prazo desafiador é o de hoje, dia 6 de maio. Mas, mais uma vez, usando da tecnologia da informação, a Justiça Eleitoral colocou à disposição dos eleitores o chamado título NET. E através de acesso fácil pelo site dos tribunais regionais, o eleitor pode fazer a sua primeira inscrição, fazer a sua revisão eleitoral ou fazer a sua transferência. Hoje é o último dia para se fazer isso. E por que é o último dia? Porque para se preparar uma eleição precisa se fazer um encerramento, fechamento do cadastro, para que sejam os eleitores capacitados em condições de votar, sejam processados, feito o caderno de votação, incluído no sistema do tribunal, e isso se faz pelo próprio calendário do TSE, 150 dias antes da eleição. E, graças a Deus, isso está indo muito bem. Já tivemos 50 mil pedidos de título novo, transferência, inscrições a partir do dia 20 de abril, e só ontem foram feitos 12 mil pedidos de inscrições, inscrições, transferências ou revisões. Hoje deveremos ter um pouco mais e antes das 24 horas do dia de hoje encerraremos com êxito e mais esse prazo do calendário eleitoral. Doutor Jataí, caso as eleições sejam mantidas para outubro, é possível que haja uma abstenção recorde durante o voto, porque, afinal de contas, o vírus vai continuar em circulação. É possível que muita gente prefira ficar em casa. Como é que o senhor avalia essa possibilidade e qual seria o deadline do TRE, ou seja, a data limite para bater o martelo? As eleições vão ser realizadas em outubro ou vão ser adiadas? Olha, Jefferson, eu sou mais otimista do que você. Eu acho que em outubro
a situação, tenho muita esperança disso, a situação já melhorou bastante. Nós estamos, inclusive, tendo exemplos dos países aí da Europa, onde o coronavírus assolou com muita força, que a vida já está voltando à normalidade. Então, eu acho que chegando o topo máximo vai se estabilizar e depois vai haver um declínio. E a vida tem que continuar, não é? Nós não vamos deixar de fazer coisas importantes na nossa vida, estamos todos, de uma forma ou de outra, conseguindo se desincumbir das suas obrigações, e eu acredito que em outubro a situação já nos permita fazer a eleição, lógico que com mais cuidados, os mesários certamente terão as condições de higiene, e será proporcionado aos mesários condições de higiene, o álcool gel, a possibilidade de a entrada de um eleitor e outro na urna, a urna ser desinfectada. Então, com todos esses cuidados, eu sou, como disse, sou otimista e acho que poderemos realizar as eleições sem o receio dessa abstenção que possa comprometer a legitimidade das eleições. Eu lhe digo o seguinte, os desafios da justiça eleitoral estão sendo vencidos a cada dia. Hoje é um grande desafio cumprir esse prazo de 6 de maio e foram providenciadas todas as condições para cumprir. Os próximos prazos importantes no calendário eleitoral fixado pelo TSE, os próximos passos acontecerão em julho, somente em julho. Quer dizer, nós estamos em maio, teremos o mês de maio quase todo, junho, e só na primeira quinzena de julho que vai se ter um prazo importante, que é o treinamento dos mesários. Isso também nós já estamos providenciando a intensificar esse treinamento através da internet. No passado isso já foi feito, esse ano vamos aumentar, vamos intensificar. E logo em seguida, no final de julho, que está previsto o prazo para a realização das convenções partidárias. Então, os partidos também vão ter que fazer as suas convenções com observância a essas recomendações da OMS. Desembargador, uso de máscara. Então, tudo isso que eu estou lhe dando, esses dados objetivos, me dão a convicção que a eleição poderá ser realizada em outubro. Agora, o novo presidente do TSE, o ministro Barroso, que assume agora em 23 de maio, já está sinalizando que é possível se discutir e conversar uma prorrogação. Mas essa prorrogação, como você bem colocou, por um tempo mínimo necessário, né? Ou seja, máximo necessário, e que não seja mais de 30 dias. O importante é que a Justiça Eleitoral se desincumba da sua função de garantidora do regime democrático e ao final de dezembro, ao final do mês de dezembro, que é o último dia dos mandatos atuais, possa diplomar os eleitos. Os eleitos, legitimamente eleitos, aquelas pessoas que obterão os seus mandatos através do voto popular. desembargador, a pandemia do coronavírus foi determinada pela ONU no começo de março, e aqui no Brasil começaram as medidas restritivas também no mesmo mês. E isso impactou naquela reta final do processo de recadastramento biométrico de eleitores. Qual foi o impacto da pandemia nesse processo de recadastramento biométrico? A Bahia deu muita sorte. Continuo falando com o Jefferson? Fernando, agora. Agora é Fernando. Fernando. Fernando, pronto, Fernando. A Bahia deu muita sorte, Fernando. Porque nós fizemos um planejamento para encerrar a nossa biometria no dia 18 de fevereiro. Então, quando biometrizamos o último eleitor
na Bahia, a pandemia não se falava ainda de que estaria instalado no Brasil. O problema ocorreu mesmo foi em março, né? Em março. Então a Bahia tem esse privilégio em relação aos demais estados da federação. A Bahia encerrou a sua biometria, só não fez a sua biometria o eleitor que não quis, e foi num percentual muito pequeno. Então, a Bahia pode dizer, afirmar que está 100% biometrizado. Isso ocorreu no dia 18 de fevereiro. Tanto é que, nas eleições passadas, esse dia 6 de maio, era um dia de muita correria à sede do tribunal, à sede aos cartórios das zonas, porque as pessoas que estavam há 4 anos com alguma pendência deixava sempre para o último dia para resolver. Na Bahia isso não está acontecendo, apesar de ter aumentado o número de procura, mas não está acontecendo. Porque nós, durante todo esse tempo, fizemos um chamamento aos eleitores da Bahia para se regularizar, para fazer a sua biometria, e com isso contamos com a ajuda da imprensa, em especial vocês aí da Rádio à Tarde FM, nos ajudaram bastante, divulgando mensagens do TRE, e esses eleitores, que muitos deixariam para resolver agora, hoje no dia 6, já resolveram a sua pendência antes. E agora, o TSE tomou uma medida para minimizar esse problema daqueles eleitores que não compareceram para fazer a biometria, que é um percentual pouquíssimo, como já lhe falei, um percentual muito pequeno, e estariam com seus títulos cancelados. E não estão com seus títulos cancelados e não poderiam votar no dia 4 de outubro. Aí o que foi que o TSE fez? Esses eleitores que são de zonas eleitorais e que passaram por biometria após a eleição após a eleição de 2018, depois da eleição de 2018, esses eleitores, apesar de estarem com seu título cancelado, o TSE fez deu um comando para que eles possam exercer o seu direito de voto na próxima eleição de outubro, e permitindo a eles que só precisem regularizar a sua biometria após a eleição deste ano. Então, ainda tem essa medida veio beneficiar para que essa corrida à justiça eleitoral fosse menor do que nos anos passados. Doutor Jatahy, muito bom o senhor ter esse otimismo todo. Tomara que o senhor esteja correto, tomara que em outubro a situação já esteja bem mais tranquila em relação a essa pandemia, mas eu queria insistir na possibilidade de adiamento das eleições. Como é que ficaria a prorrogação dos mandatos vigentes? É uma possibilidade, caso as eleições sejam prorrogadas. O senhor mesmo, inclusive, já afirmou que considera uma afronta à democracia brasileira. Mas como é que ficaria essa situação? Mandato tem início e tem fim. Mandato se obtém nas urnas pelo voto livre dos eleitores. Mas eu estou considerando a possibilidade tem legitimidade dessa forma. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2021, todos esses nossos mandatários perdem a sua legitimidade. E nenhum agente público pode exercer a sua função, no meu entender, sem essa legitimidade. Então, a Constituição prevê, mas ela não prevê, para um caso de pandemia, onde mais de 5 mil prefeitos terminariam seus mandatos, mais de 5 mil, milhares de vereadores perderiam o seu mandato. A Constituição prevê que, não tendo o prefeito, não tendo o vice-prefeito, não tendo o presidente da Câmara, o quarto na sucessão seria o juiz eleitoral. Mas essa previsão da Constituição era para casos, no meu entender, para casos específicos. Um determinado município que tivesse problema com o registro dos prefeitos, de todos os vereadores, e enquanto esperariam a eleição suplementar, e fariam a eleição suplementar com rapidez, o juiz de direito assumiria a prefeitura para que a administração não tivesse uma descontinuidade. Eu acho que isso não é o modelo para se aplicar neste momento para todo o Brasil. Isso é uma opinião pessoal. Nós não temos juízes suficientes para resolver as querelas da população, muito menos tirar todos eles para exercer mandato
exercer o mandato do Poder Executivo, e isso eu acho que é impensável. Então, eu entendo que temos que nos desdobrar, temos que nos esforçar, e nós, da Justiça Eleitoral, os magistrados como eu, que tenho 34 anos, caminhando para dezembro, agora próximo faço 34 anos de magistratura, somos acostumados desde o início da nossa carreira a superar dificuldades. Então, não é novidade para a Justiça Eleitoral a superação de dificuldades. Tanto é que os prazos todos aí já foram que numa normalidade seria inimaginável como se poderia se superar. A Justiça Eleitoral já pensou, já trouxe um modelo para a superação dessas dificuldades e o cumprimento do prazo. Eu penso que ainda tenho esperança que a eleição ocorrerá em outubro. Caso não ocorra em outubro, acho que é possível um adiamento por 30 dias, por 45 dias, mas nunca pensando em um exercício do mandato por um agente público que não tenha sua legitimidade. A gente quer agradecer ao desembargador. Mais uma vez cito o ministro Barroso. Numa catástrofe que isso vier acontecer, o ministro Barroso disse. Daí vai depender do Congresso, então, mas que isso, se não acontecer em dezembro, que aconteça em janeiro, que seja, esse mal seja trazido, vamos dizer, atinja a democracia brasileira de forma e que seja de forma da menor, que cause em menor tempo possível. Tá certo. Ou seja, se não der para fazer em dezembro, que se faça na primeira quinzena de janeiro, mas que nunca uma ampliação de mandato sem o respaldo popular. Tá certo. A gente quer agradecer ao desembargador Jatahy Fonseca Júnior, presidente do TRE aqui na Bahia. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, pela sua disponibilidade. Um bom dia, desembargador. Eu que agradeço, Jefferson, Fernando, e também a Rádio A Tarde FM. Muito obrigado. A gente lembra, essa conversa vai estar disponível também logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 8h48 na Tarde FM.